Fala galera, muito bom dia! Como é que vocês estão? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos na área de História e desta vez estaremos falando acerca do século XIX e principalmente das doutrinas sociais que vão nascer no século XIX. Tá? Então falaremos acerca do socialismo utópico, científico, do anarquismo, do papel da igreja dentro dessas correntes também que nasce desses pensamentos e partindo, é claro, né, que do momento em que a gente tem a Revolução Industrial e tem também a questão do florescer do capitalismo. Coloquei até um slidezinho vermelho, já que a gente vai estar falando, né, nesse sentido, tá falando da luta do trabalhador. Beleza, galera? Então vamos lá. Na sequência aqui. Vamos entender primeiro o contexto, né? Eu já dei um spoilerzinho logo no início, falando do contexto. Estamos falando de um período em que a gente vai ter expansão do capitalismo industrial. E essa expansão do capitalismo industrial ela vai se dar através da primeira Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra, mas que vai se espalhar por todo o mundo. E essa revolução industrial ela vai alterar o espaço, principalmente o espaço da cidade, tendo em vista que essas pessoas que moravam, né, na zona rural, elas por conta dos cercamentos elas saem e vêm para a cidade em busca de melhores condições de vida. E essa busca pela melhor condição de vida, elas vão se deparar com o trabalho na indústria e rapidamente vão perceber que nada isso aí vai alterar a vida deles, tendo em vista que a sociedade já nesse período estava marcada pela o antagonismo de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Lembrando que proletariado, estamos falando, né, de prole, ou seja, de família, quando a família também assume o papel no trabalho industrial. E a gente vê que essas cidades elas passam a ser alteradas, né? Primeiro que a quantidade de gente é muito maior, são muitas pessoas morando nessas cidades, começam a surgir aqueles bairros mais periféricos, próximos da indústria, para diminuir o tempo de deslocamento do operário até a indústria. E isso vai fazer com que a cidade crie uma espécie de urbanização. A cidade passa por um processo de urbanização. Só que essa urbanização pensada nesse período é uma urbanização que vai marginalizar uma parte da população. Então a gente tem uma urbanização ocorrendo nos bairros centrais, né, nos bairros da burguesia, e por outro lado a gente tem essa população colocada sempre às margens desse processo. Durante esse confronto aí das duas classes antagônicas, a gente vai ter o processo conhecido como a mais-valia, né? E o que vem a ser a mais-valia? A mais-valia, galera, nada mais é que um processo no qual o lucro do empresário, o lucro do burguês, ele não está necessariamente na produção, naquilo que ele produz, mas ele vai estar no salário que ele deixa de pagar ao trabalhador. Então, o lucro, ele não vai ser diante da quantidade de matéria-prima que ele utiliza para fazer um produto, mas como ele deixa de pagar o valor necessário para o trabalhador, o que é que acontece? Ele vai lucrar em cima disso. É muito simples se a gente pensar, digamos assim, que o trabalhador ele produz cerca de 50 tênis em um mês. Quando chega no fim do mês, se a gente for pensar em um tênis dessas marcas famosas, né, o trabalhador ele não consegue comprar um tênis e ainda pagar suas necessidades diárias, suas necessidades familiares, como saúde, educação. Então isso é o processo da mais-valia. É quando o salário do trabalhador ele acaba sendo diminuído para aumentar o lucro da burguesia, certo? E aí é nesse período que vai nascer exatamente esses críticos, uma série de pensadores que começam a criticar o sistema capitalista, passa a defender o trabalhador, principalmente na luta contra a desigualdade. Eis que então surgem as doutrinas sociais do século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, o anarquismo e a doutrina social da Igreja Católica. É exatamente isso aí que nós veremos aqui neste vídeo. Então, bora lá. O socialismo utópico, a gente vai ter três pensadores bem clássicos aí, certo? O primeiro desses pensadores é o Saint-Simon, que ele nasceu em 1760 e vai morrer em 1825. Ele não acreditava que a sociedade poderia voltar àqueles padrões da Idade Média. Ele entendia que o capitalismo existia e que não teria como a gente renegar esse nascimento desse capitalismo. E aí ele falava, olha, para que possa viver dentro dessa concepção capitalista, é preciso pensar em uma nova concepção de universo. O universo urbano em si, ele precisa ser pensado. E ele precisa ser pensado com base principalmente nas ideias iluministas. Podemos pegar essas ideias iluministas e aplicar dentro desse contexto. É dentro desse contexto
que o Simon ele vai criar várias leis, dentre elas a lei do progresso, a lei do desenvolvimento social, que são leis que vão pensar numa forma de o capitalismo não afetar diretamente e negativamente essa população. Então, pensar no desenvolvimento social, mas sem excluir, digamos assim, o capitalismo. E uma dessas primeiras formas de pensar nessa forma harmônica, digamos assim, do capitalismo, de conviver com esse capitalismo, é exatamente a ideia de dividir as riquezas. Então, vamos ordenar socialmente, né? E vamos dividir a riqueza. E de que forma essa riqueza ela pode ser dividida? Aí o Simon vai criar a ideia, né, de uma sociedade industrial dirigida pelos produtores, ou seja, uma sociedade que trabalhadores, banqueiros, empresários, sábios, artistas, eles possam viver harmonicamente e o interesse tanto dos trabalhadores quanto dos capitalistas, eles vão coexistir, então não vai existir conflito. É daí que o Marx vai dizer assim, olha, esse pensamento é ingênuo, é bobo. É um socialismo utópico. Socialismo utópico pelo seguinte, não foram esses pensadores aqui, o Saint-Simon, que é um dos principais, como também a gente vai ter o Robert Owen, o Charles Fourier. Não são esses caras que vão dizer, olha, nós produzimos um socialismo utópico. Não. É Marx, tempo depois, que vai dizer, olha, o que os caras estavam pensando é utópico, não é possível conviver duas classes antagônicas de forma pacífica, não é possível organizar os interesses tanto de um quanto de outro. Então isso é uma crítica que o Marx ele vai trazer, beleza? E aí a gente tem outro pensador, que é o Robert Owen, que é um industrial bem famoso na Inglaterra e tal. Ele é dono de tecelagens, enfim. Esse cara ele começa a observar a vida dos trabalhadores deles. E vai ver que é uma vida que esses trabalhadores têm condições muito ruins, condições precárias. Então, observando essa vida desses trabalhadores, ele vai propor uma nova forma de pensar a indústria. Então, ele vai propor a criação da sociedade fabril. E o que seria essa sociedade fabril, né? Ele vai dar o nome dessa sociedade de colônias cooperativas. Nessas colônias cooperativas, não vai existir a ideia de propriedade privada. Essa colônia não pertence a uma pessoa necessariamente, né? Mas vai pertencer a todos. E todo ganho adquirido através da produção vai ser distribuído de forma igualitária entre todos. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai, dentro dessas colônias aí, ele vai pegar dentro dessas comunidades, dividir o lucro que ele havia ganhando, que ele estava ganhando com a sua indústria, né, já que ele era um industrial, ele vai pegar esse lucro e vai dividir com todos os seus funcionários. E é muito simples, galera. Ele vai falir. Ele vai falir. E por que ele vai falir? Porque ele vai vir com as ideias paternalistas e filantrópicas, né, a ideia de ajudar o outro, e o mundo capitalista. Então, seria muito improvável que ele conseguisse sobreviver dessa maneira. Então, a gente tem o pensamento do Robert Owen. Ele consegue colocar em prática, né? E esse pensamento coloca em prática e não funciona. Beleza? E aí, por último, aqui dentro do socialismo utópico, a gente vai ter o Charles Fourier, né? Esse Charles Fourier, ele é um caixeiro viajante, um cara que trabalha com vendas, então tá sempre dirigindo de um lado para o outro, dirigindo no sentido de se transportando de um lado para o outro, né? Conhecendo novos locais. E aí ele é um cara muito instruído. É um cara que é leitor dos filósofos lá, dos pensadores iluministas, e ele vai dizer o seguinte, olha, é possível, é um francês, então ele vai dizer, olha, é possível reduzir as diferenças dentro da sociedade francesa, né? Tendo em vista que a sociedade francesa também é uma sociedade de bases estamentais, então é possível a gente distribuir. E a França é o segundo país a passar por esse processo industrial. Então é possível que a gente consiga diminuir isso aí. E aí, galera, essa diminuição que ele vai propor, ele começa a pensar a partir de um exemplo que ele vai ter, que é o exemplo da maçã. Então prestem bem atenção. Certo dia, ele viajando, ele acabou comprando uma maçã, certo? Isso muito próximo de Paris. Quando ele chega em Paris, ele vai notar que a maçã que ele comprou em Paris é 5 vezes mais cara do que a maçã que ele havia comprado no caminho da sua viagem. Então é a partir desse momento que ele vai se dar conta da exploração.
Então ele falou, olha, a partir dessa concepção, dizem, né, que ele disse, olha, a partir dessa ideia que estou tendo de exploração, eu vou dedicar agora a minha vida para acabar com essa ideia de exploração. Eis que então ele vai idealizar o que ele vai chamar de fanastérios. O que seriam os fanastérios? Seria um local onde aconteceria a produção, né, e essa produção seria repartida por todos os integrantes. Só que presta atenção, ele criou o projeto bonitinho, só que ele não tinha grana para poder montar esses monastérios. Então ele vai pegar o dinheiro que ele tem, vai publicar esse projeto e vai espalhar esse projeto por toda a França, bem como esse projeto vai chegar até a Inglaterra. Então a galera da Inglaterra também tem contato com esse projeto. E ele fica esperando que alguém viesse financiar a criação desse monastério. Galera, ele vai morrer esperando alguém disposto a financiar o projeto. Estamos falando de uma sociedade capitalista. E ninguém queria investir seus recursos a fim de não ganhar, de não lucrar, né, de não retornar esse capital em forma de lucro. Então ele vai morrer esperando financiar e não vai acontecer. Por isso que mais uma das formas de Marx dizer, olha, o que os caras estavam pensando era utopia, não iria acontecer. Era fruto da imaginação apenas. E aí a gente tem, é claro, né, depois do socialismo utópico, o socialismo científico. Aí estamos falando agora do Marx e do Engels, né? E esses caras, eles eram críticos ferrenhos do socialismo utópico porque eles não acreditavam que era possível conciliar a ideia do capital de trabalho e produzir uma sociedade igualitária. Então eles não acreditavam nessa união entre essas duas classes antagônicas. Eles acreditavam que a sociedade era formada por classes sociais e essas classes sociais estavam basicamente divididas entre exploradores, opressores e oprimidos, ou seja, estamos falando da burguesia que detém a máquina e estamos falando também dos oprimidos, né, dos explorados, que nesse caso é o operário que vai deter apenas a mão de obra. Eis que esses caras vão produzir um livro muito famoso que é o Manifesto Comunista. Nesse livro eles vão trazer algumas concepções, dentre as quais eles vão dizer o seguinte, olha, a história da humanidade é a história da luta de classe. As classes precisam se unir para lutar e para derrubar exatamente essa exploração. Porque, segundo eles, não era possível alcançar uma sociedade igualitária sem confronto. Deveria existir o confronto para que esse confronto, de fato, a gente conseguisse alcançar uma sociedade igualitária. Beleza? Essa sociedade organizada por eles vão pensar no seguinte, estamos falando de uma sociedade organizada, vamos organizar o proletariado, esse proletariado vai promover uma revolução e depois dessa revolução conseguiremos de fato essa sociedade igualitária no qual podemos chamar de comunismo. Então comunismo nada mais é que a prática desse pensamento socialista, né, quando os proletários conseguem se unir e derrubar, na verdade, esse sistema capitalista empregado na sociedade. Esses caras vão defender ferrenhamente a ideia do materialismo histórico. E o que é o materialismo histórico dialético? Né? De forma bem sucinta, eles vão dizer que os meios de produção eles são determinantes para a sociedade. Então, toda a sociedade ela está construída através dos meios de produção. Então, os meios de produção são determinantes para construção, para caracterização de determinada sociedade. E para que haja, de fato, uma revolução, o primeiro passo é exatamente a organização da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa se unir, precisa trabalhar junto no sentido de combater essa exploração econômica. Tanto é que uma das frases mais famosas, né, é trabalhadores do mundo univos, né, ou proletariados, né. Estamos falando, galera, vocês trabalhadores precisam se unir. Essa é a única forma de conseguir romper, né, conseguir acabar com o capitalismo. E para que esses trabalhadores se unam, é claro que deve ocorrer a consciência de classe. E o que é a consciência de classe? É o momento que os trabalhadores juntos conseguem pensar, se unir e entender que eles realmente são as pessoas que movem a economia do país e não a burguesia em si, como é pregado. Então, se os trabalhadores se unirem, eles vão conseguir provocar uma mudança na sociedade. E para eles era necessário, então, criar um partido, o Partido dos Trabalhadores, e esse Partido dos Trabalhadores estaria vinculado à ideia, né, do fim de acabar com a propriedade privada dos meios de produção, os meios de produção que
são detidos pela burguesia, e eles vão defender a coletivação desses meios. Olha, a gente toma da burguesia esses meios de produção e a partir de agora é tudo coletivo. É isso aí, galera, que vai fazer com que ele se desvincule das ideias percebidas pelos anarquistas, que é o que nós estudaremos no próximo vídeo. Então, galera, fiquem ligados, a gente volta já já com o vídeo número 2, a parte 2, beleza? Valeu, galera!